Tá dando para visualizar, não tá? Tá aparecendo para vocês? A partir de agora, Sim. Pronto, obrigado. A partir de agora, qualquer dúvida, peço para vocês falarem no microfone, porque o chat agora não está dando para eu olhar, certo? Como eu tinha dito, ó, na aula passada, nós vimos toda aquela parte envolvendo cinemática, né? Vimos aquela parte de espaço final, o espaço final, espaço inicial, que é o S0, né? Toda aquela parte, certo? Que ainda vou botar a primeira questão relembrando isso. Aí, no finalzinho da aula, eu tinha comentado sobre a parte de velocidade média. Só comentei por cima e mostrei como a gente transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, ou o contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, certo? Então, ó, nesse primeiro exercício, é justamente o que nós vimos na aula passada, certo? Vou botar aqui a caneta, que é para ficar melhor. Ó, exercício. Um carro partiu, eu vou primeiro fazer aquele esquemazinho que eu estava fazendo na aula passada. Um carro partiu de uma cidade A, vou fazer aqui. Ele parte de uma cidade A, certo? Tá aqui. Cidade A, onde ele parte no quilômetro 20, certo? Tá aqui. KM 20. E ele vai até uma cidade B, onde eu disse que da cidade A para a cidade B, ele rodou quantos quilômetros? 40 quilômetros. Ou seja, daqui para cá, ele rodou 40 quilômetros. Sabendo que ele chegou na cidade B às 17 horas e 30 minutos. Ó. Ele chegou na cidade B 17 horas e 30 minutos. E ele saiu da cidade A, qual era o horário? 14 horas e 30 minutos. Ó. 30 minutos. Aí eu peço para você identificar. Primeira coisa, pessoal. Quem saberia até me responder, pode até ligar o áudio para me responder. Quem seria a minha posição inicial? Posição inicial eu sempre chamo de S0. É o 20. 20. Professor, por que dois colegas responderam que é 20? Espaço inicial é o ponto de partida dele. Ele está partindo do ponto A, onde o ponto A é o quilômetro 20. Então, isso aqui vai ser justamente o meu S0, certo? Cuidado agora com a resposta. Quem vai ser a minha posição final, que é o que eu chamo de S, o meu espaço final? 60. 60. Professor, por que dois colegas responderam 60? Não seria 40, não? Não. Esse 40 é o tanto que eu disse que ele rodou. Ou seja, o espaço que ele percorreu. Se ele partiu do quilômetro 20 e andou 40 quilômetros, ele foi na cidade B, no caso, chegou no quilômetro 60. Então, o meu espaço final é 60, até a unidade de medida, km e 20 km. Aí eu pergunto aqui também, quem é o que eu chamo de delta S? Esse símbolozinho eu chamo de delta, certo? Delta S nada mais é do que o deslocamento. E quanto é o meu deslocamento para esse tipo de questão? 40. 40. 40 quilômetros. O que é o deslocamento, professor? É justamente a quantidade que ele percorreu. Então, aqui o deslocamento vai ser 40 quilômetros. Finalmente, professor, o que é esse símbolo aqui? Eu chamo novamente esse triângulo. Isso é delta. Aqui é delta T. Delta T é o que eu chamo de intervalo de tempo. Intervalo de tempo é quanto tempo ele gastou para fazer aquele percurso. Quanto tempo ele gastou? Ora, se ele saiu às 14 horas e 30 minutos e chegou às 17 horas e 30 minutos, ele levou quantas horas para fazer esse tempo? 3 horas. 3 horas. Perfeito. Então, isso aqui, resumindo, foi justamente o que nós vimos
na nossa última aula. Isso aqui foi mais para relembrar um pouquinho. O que a gente vai ver na aula de hoje é justamente a parte que eu disse de velocidade média, certo? Eu até comentei com vocês, rapidamente, a ideia de velocidade média. Velocidade, por exemplo, se eu disser assim, um certo carro partiu de uma cidade A e foi até uma cidade B. E eu dissesse assim, ele andou, a distância entre as cidades é 50 quilômetros. Aí eu digo assim, a velocidade média dele durante todo esse percurso, certo? Que eu chamo, velocidade média eu chamo de VM, eu vou dizer que foi 80 quilômetros por hora. Professor, o que é que significa dizer que a velocidade média dele foi 80 quilômetros por hora? Significa dizer que ele foi desde a cidade A até a cidade B, sempre com 80 quilômetros por hora? Não, não é obrigado a ter sido assim, não. O que é que pode ter ocorrido? 80 quilômetros, o nome já está dizendo, é a média da velocidade. Ou seja, tem momento que ele pode ter sido acima, tem momento que ele vai estar abaixo, vai ter momento, por exemplo, que ele pode atingir 120, vai ter momento que, vamos dizer assim, ele compensa, atinge 40, 50. O que importa é que durante todo esse percurso, a velocidade média dele é de 80 km por hora. Professor, e como é que faz para encontrar esse valor? A gente calcula em cima de quê? Presta bem atenção, está aqui essa formulazinha. A velocidade média, que é o que eu chamo de VM, ela é sempre calculada por ΔS sobre ΔT. Professor, o que é o ΔS? É o meu deslocamento. É o meu espaço percorrido. O que é o meu ΔT? É justamente o meu intervalo de tempo. Muitas vezes, essa fórmula, ela vem expressa da seguinte maneira. O ΔS eu chamo de S menos S0, e o meu ΔT eu chamo de T menos T0. Por quê, professor? O deslocamento, por exemplo, se eu voltar para essa questão, ó, se você olhar aqui, ó, quem seria o meu ΔS? Ó, para essa questão, pessoal, quem seria o meu ΔS? O meu deslocamento não é 40 quilômetros? Da onde que eu cheguei nesse 40 quilômetros, professor? Nada mais é do que a posição final, que é o 60, menos a minha posição inicial, que é o 20. Ó. Então, o ΔS, sempre que você vê o delta, é variação. Então, ΔS, eu posso dizer que é S menos S0, e o meu ΔT, eu posso dizer sempre que é o meu T menos o T0. Então, a ideia de velocidade média é justamente isso daqui. Mas, professor, nas questões, como é que costuma cair? Eu coloquei 3 questões aqui para a gente resolver, aí a gente finaliza a aula e eu coloco o formulário para vocês resolverem, certo? Deixa eu botar aqui, vou mudar a tinta aqui, da vermelha só para diferenciar. Ó, fazer um esquemazinho. Um carro partiu de uma cidade A, ó, seguinte, ele partiu aqui da cidade A, vamos colocando os dados. Sempre faço um esquemazinho que ajuda. No quilômetro 20, certo? Semelhante àquela primeira. De uma rodovia às 14 horas e 30 minutos. Inclusive, o mesmo tempo. Ele saiu daqui às 14 horas e 30 minutos. E partiu da cidade A e foi até a cidade B, certo? Onde eu estou dizendo que na cidade B, ele chegou no quilômetro 80. E ele chegou às 17 horas e 30 minutos. O que é que eu peço a você? Determine a velocidade média do carro nesse percurso. Professor, o que é que eu vou fazer? Ó, velocidade média é o quê? ΔS sobre ΔT. Eu vou fazer mais devagar nessa primeira. Na próxima dá para fazer um pouco mais rápido. O ΔS é S menos S0. E o meu ΔT é o T menos T0. Mas se eu olhar aqui, ó, quem seria o meu S? Que é a minha posição final. Quem seria?
Estou circulando aqui, ó. 80. 80. Perfeito. Menos, quem seria o meu S0, que é o meu espaço inicial, posição inicial? Quem seria? 20. Sobre, agora, cuidado, quem seria o meu T, que é o tempo final? Tá aqui ele, ó. 17 horas e 30 minutos, né? Vou botar assim, ó. 17 horas, 30 minutos. Menos, quem seria o meu T0, que é o tempo inicial? 14 horas e 30 minutos. Um bizuzinho. Sempre que você vê a letra e vê o zero, é o inicial. Isso aqui é o espaço inicial. Isso aqui é o meu tempo inicial. Certo? Sempre que você vê o zerozinho, é inicial. Continuando aqui embaixo, ó, velocidade média igual 80 menos 20, quanto é? 60. Unidade de medida, quilômetros. Dividido 17 horas e 30 minutos menos 14 horas e 30 minutos, você concorda que fica justamente 3 horas, que é 17, que é justamente um intervalo de tempo, né? Quanto tempo eu levei daqui para cá, ó. Professor, se ao invés disso aqui, ó, 17 horas e 30 minutos menos 14 horas e 30 minutos, se eu quiser colocar o 3 horas direto, eu posso botar? Pode. Ah, dá para você, por isso que eu estou dizendo que eu estou fazendo mais devagarzinho. Mas, geralmente, quando tem esse ΔT, que é o meu intervalo de tempo, a gente já coloca o resultado da subtração, o tempo total que ele demorou, certo? Então, finalizando, quanto é 60 dividido por 3? 20. Unidade de medida de velocidade, aqui no caso, quilômetro por hora. Ou seja, para esse tipo de questão, a minha velocidade média do carro que partiu da cidade A até a cidade B foi de quanto? 20 km por hora. Pergunta que eu faço. Deu para entender essa primeira questão, pessoal? Sim. Posso seguir adiante ou ficou alguma dúvida? Pode seguir. Pode. Pronto. A próxima questão, ela é bem semelhante a essa primeira ainda, certo? A terceira é que eu mudei um pouquinho, mas é bom que essa segunda, se você já entendeu, você vai fazer até mais facilmente. Ó, um carro, novamente, partiu de uma cidade A, certo? Vou dizer que partiu da cidade A, também no quilômetro 20, de uma rodovia, e ele partiu também às 14 horas e 30 minutos. Então, até o momento, não temos nenhuma diferença da questão. 30 minutos. E ele foi até a cidade B, certo? Onde na cidade B ele chegou em qual quilômetro? 120, ó. Só que na cidade B eu estou dizendo que ele chegou qual horário? 16 horas e 30 minutos. 30 minutos. Determine a velocidade média do carro nesse percurso. Ou seja, velocidade média, vou sempre colocar a formulazinha. Nada mais é do que o ΔS sobre o meu ΔT, certo? Quem é o meu ΔS? É S menos S0. Quem é o meu ΔT? É T menos T0. Aí você pode fazer aquele esquemazinho que eu lhe disse, ó. Quem é o meu S? O S é o espaço final. Quem seria o meu espaço final aí, pessoal? Quem saberia me dizer? 120. Exatamente. É justamente aqui, é justamente o ponto final. Menos o meu S0, que é o espaço inicial. Quem seria o meu espaço inicial aí? 20. 20. Perfeito. Vê se deu para entender aquele bizu que eu dei na questão do tempo. T menos T0. Eu não preciso nem colocar isso aqui, ó. Eu coloco quanto aqui embaixo? Quem saberia me dizer? 2. 2. Professor, por que o colega disse 2? Da onde ele tirou? Ora, se eu sair às 14 horas e meia e cheguei às 16 horas e meia, o meu intervalo de tempo, o meu tempo que eu levei isso aqui tudinho, que é o intervalo eu vou chamar de ΔT, foi justamente 2 horas. Porque eu saí às 14h30 e cheguei às 16h30. Então aqui eu posso botar diretamente 2 horas, 2H. Velocidade média, continuando.
120 menos 20 fica 100. Unidade de medida, quilômetro, sobre 2 horas. Ou seja, 100 dividido por 2 fica 50. Unidade de medida, quilômetro por hora. Ou seja, a minha velocidade média do carro que partiu dessa cidade A para a cidade B foi de quanto? 50 quilômetros por hora. Ou seja, não significa que ele foi de 50 quilômetros por hora da cidade A até a cidade B, não. Significa que a média da velocidade dele foi justamente 50 quilômetros por hora, certo? Melhorou ainda essa segunda questão? Posso passar adiante para a última questão? Pode. Pode. Bom, Pode. então vamos lá finalizar. Cuidado com essa questão, que ela tem uma diferençazinha um pouquinho, então só tenham cuidado, certo? Ó, o enunciado dela é até um pouquinho diferente. Um carro partiu de uma cidade A, novamente, vou fazer sempre um esquemazinho que fica melhor. Ele partiu da cidade A, e eu estou dizendo que ele partiu da cidade A, que horas? 8 horas e 30 minutos. E ele chegou na cidade B, estou dizendo que ele foi da cidade A, 8 horas e 30, e chegou na cidade B às 12 horas e 30 minutos. Certo? Professor, o senhor não disse qual era a quilometragem de A nem a quilometragem de B, justamente. Então, cuidado. Agora, continuando. Sabendo que a distância entre as duas cidades, quanto é a distância? 240 quilômetros. Ou seja, eu estou dizendo que de A até o B é justamente 240 quilômetros. Ou seja, em outras palavras, esse 240, ele vai ser o quê, pessoal? Quem saberia me dizer? Por exemplo, qual é a letra que vai ser? Vai ser, por exemplo, o S, o S0 ou o delta S? Quem saberia me dizer? Delta F. Professor, por que o colega respondeu que é o delta S? O que é o S? Né, o espaço final? Eu não disse quanto é na cidade B, qual é o quilômetro que está lá, não. O que é o meu S0? É o meu espaço inicial. Eu também não disse qual é o espaço inicial. Professor, o que é esse delta S? Esse delta S, eu disse que é justamente o deslocamento. Ou seja, a quantidade de espaço percorrido. Se eu estou dizendo que ele foi da cidade A até a cidade B, e as duas cidades têm a distância de 240 quilômetros, significa que ele percorreu 240 quilômetros. Então, o meu delta S é justamente 240. Então, como é que vai ficar aqui, professor? Determine a velocidade média, né? Novamente, vai ficar o seguinte. Delta S sobre delta T. Essa aqui é até mais fácil. Não preciso nem colocar S menos S0. Por que não? Quem é o meu delta S? Quanto é? 240. Então, só faço substituir direto. Agora, quem é o meu delta T, pessoal? 4. Professor, por que o colega disse que era 4? Se eu sair da cidade A às 8 horas e 30 minutos e cheguei na cidade B às 12 horas e 30 minutos, o meu tempo, o meu intervalo de tempo total foi 4 horas. Por quê? Porque isso começou às 8 horas e chegou, no caso, às 12 horas e 30 minutos. Então, fica justamente 4 horas. Então, aqui, 4 horas. E aqui, 240 quilômetros. Então, resumindo, para finalizar, 240 dividido para 4 fica 60 quilômetros por hora. Então, para essa situação, o carro ele teve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Pergunta que eu faço. Deu para entender, pessoal, todas essas questões? Ficou alguma dúvida nessa parte? Deu para entender. Pronto, ficou tudo claro, direitinho? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou finalizar a gravação agora, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Deixa eu parar aqui a gravação logo. Espera ainda. Apertei errado. Ó, o que é que a gente vai fazer? Eu vou passar essa gravação